Para registrar a presença, para a gente obter o quórum, começar a sessão extraordinária. Essa é a primeira? Não, é o vento que vai entrar agora? Vai derrubar o veto. Eu vou votar contra o vento. Já registrando o quórum para a sessão extraordinária, pediu para o primeiro secretário para que leia o expediente. Presidente, fazer a leitura das emendas positivas. Emenda positiva número 90, vereador Guto Garcia. Pagamento de bolsa monitoria no FRJ, UFE+. Emenda 91, vereador Guto Garcia. Pagamento de bolsa monitoria no Colégio de Aplicação CAP. Emenda 92, vereador Guto Garcia. Construção de quadro para esportivo na cidade universitária. Emenda 93, vereador Eduardo Cardoso. Reforma da praça do bairro Nova Holanda. Emenda 94, vereador Eduardo Cardoso. Construção de uma praça e quadra na Ajuda de Cima. Emenda 95, vereador Eduardo Cardoso. Aquisição de tubos e conexões e boosters para finalização do assentamento de redes para abastecimento do bairro Lagomar. Emenda 96, vereador Eduardo Cardoso. Aquisição de tubos e conexões para boosters para finalização do assentamento de rede de abastecimento do bairro Imburo. Emenda 97, vereador Eduardo Cardoso. Aquisição de tubos, conexões e boosters para finalização do assentamento de tubos na cidade de Macaé. Presidente, fazer agora a leitura das emendas ordinárias. Emenda 174, vereador Guto Garcia. Construção de uma praça no Distrito do Sana. Emenda 175, vereador Guto Garcia. Construção na creche no Bosque Azul. Emenda 176, Eduardo Cardoso. Reforma do telhado do Centro Macaé de Cultura. Emenda 177, vereador Eduardo Cardoso. Auxílio logístico para acompanhar pacientes. Emenda 178, vereador Eduardo Cardoso. Construção de uma cerca em torno do Cineclube Macaé. Emenda 179, vereador Eduardo Cardoso. Criar modalidade de apresentação de eventos culturais em todos os bairros do município. Emenda 180, vereador Eduardo Cardoso. Manutenção, reforma e implementação da aparelho de ginástica e cultura. E necessidade de criar espaços de cultura, esporte e lazer no Parque da Cidade. Emenda 181, vereador Eduardo Cardoso. Construção de ciclovia no calçadão de pedestre e avenida dos Jesuítas. Emenda 182, vereador Eduardo Cardoso. Construção de 2 quadras esportivas anexas ao ginásio esportivo Maurício Soares de Bittencourt. Emenda 183, vereador Newton César. Reforço orçamentário para o sistema de saneamento. Emenda 184, vereador Newton César. Reforço orçamentário para o futebol amador de Macaé. Emenda 185, vereador Newton César. Reforço orçamentário para incentivo do programa de primeiro emprego. Emenda 186, vereador Newton César. Reforço orçamentário para a realização de estudo técnico. Contempla a aquisição de abrigos, cobertura de assentos especiais, realizando mapeamento de pontos para de transporte coletivos. Emenda 187, vereador Newton César. Reforçar o orçamento de manutenção de vias do bairro Lagomar. Emenda 188, vereador Newton César. Reforço orçamentário de manutenção de vias no bairro Engenho da Praia. Emenda 189, vereador Newton César. Reforço orçamentário para manutenção de vias Ajuda de Baixo. Emenda 190, vereador Newton César. Reforço orçamentário para manutenção do Parque Aeroporto. Emenda 9U, vereador Newton César. Reforço orçamentário e manutenção de vias do bairro Barra de Macaé e Fronteira. Emenda 92, vereador Newton César. Reforço orçamentário e manutenção de vias da Nova Holanda e Nova Esperança. Emenda 93, vereador Newton César. Reforço orçamentário para manutenção de vias do bairro Aterrado Imburo. Emenda 94, vereador Elbert Rezende. Reforço de urbanização no Vale Encantado e Grande Cavaleiro. Emenda 95, vereador Elbert Rezende. Conselho Municipal de Turismo. Emenda 96, vereador Elbert Rezende. Recuperação asfáltica e loteamento Quinta da Boa Vista. Emenda 97, vereador Elbert Rezende. Rede de drenagem de asfaltamento da rua E11 e A12 no Novo Horizonte. Emenda 98, vereador Elbert Rezende. Construção do BS no Brisa do Vale, bairro Piracema. Emenda 99, vereador Elbert Rezende. Criação da TE do Frade. Emenda 200, vereador Elbert Rezende. Construção de praça, parquinho, espaço público ao lado do posto de saúde da Bicuda Pequena. Emenda 201, vereador Elbert Rezende. Iluminação na estrada do Horto. Emenda 202, vereador Elbert Rezende, reforço e manutenção de serviços administrativos. Emenda 213, vereador Elbert Rezende, reforço para atividade operacional da Guarda Municipal. Emenda 204, vereador Elbert Rezende, reforço para material de consumo da Guarda Municipal. Emenda 205, vereador Elbert Rezende, reforço material de permanente administrativo.
Emenda 206, vereador Robert Rezende, reforço de compra de material permanente da Guarda Municipal. Emenda 207, vereador Robert Rezende, reforço de material permanente da Guarda Municipal. Emenda 208, vereador Robert Rezende, orçamento para implementação do programa de melhoria de acesso à qualidade da atenção básica, PEMAC. Emenda 209, vereador Robert Rezende, recuperação da Rua Seca com recolocação de paralelepípedo no bairro Virgem Santa. Emenda 210, vereador Robert Rezende, calcetamento da Avenida Seca que dá acesso à Rua C no bairro Virgem Santa. Emenda 211, vereador Robert Rezende, construção de contenção junto ao canal da Rua C no bairro Virgem Santa. Emenda 212, vereador Robert Rezende, infraestrutura turística, construção de ponto de informação turística na Praia dos Cavaleiros. Emenda 213, vereador Robert Rezende, leiteiro de informação turística. Emenda 214, vereador Robert Rezende, calçamento da Rua do Caminho, que liga a Ajuda de Baixo à linha azul. Emenda 215, vereador Robert Rezende, calçamento da Travessa A, que dá acesso à prefeita Aristeu Ferreira da Silva, ao lado do prédio da Petrobras, no bairro Novo Cavaleiros. Emenda 216, vereador Robert Rezende, reforma na Praça 29 de Julho, no bairro Novo Cavaleiros. Emenda 217, vereador Robert Rezende, reforço de subvenção no asilo da Irmandade São João Batista de Macaé. Emenda 218, vereador Robert Rezende, Associação Mista dos Pescadores. Emenda 219, vereador Luiz Fernando, reforço aumentado para fomento de atividades da Casa do Caminho. Emenda 220, vereador Luiz Fernando, destinar orçamento para a educação especial Centrinho. Emenda 221, vereador Guto Garcia, manutenção e reparo de Praça Laroeira, Alcide Mourão. Emenda 222, vereador Guto Garcia, instalação de abrigo de ponto de ônibus bairro Jardim Vitória. Emenda 223, vereador Robert Rezende, reforço de urbanização do Vale Encantado e Grande Cavaleiro. Emenda 224, vereador Robert Rezende, urbanização do Jardim Franco, Franco Plaza, asfaltamento. Emenda 225, vereador Robert Rezende, construção na Ponte do Horto. Emenda 226, vereador Robert Rezende, construção da unidade básica de saúde no bairro Novo Horizonte. Emenda 227, vereador Robert Rezende, construção da escola no bairro Jardim Franco. Emenda 228, vereador Newton César, com reforço aumentado visando a condição de manutenção e melhoria das ruas do bairro Botafogo, Novo Botafogo e Malvinas. Era o constado, presidente. Encerrado o expediente, vamos passar para a ordem do dia. Veto parcial, projeto de lei número 9, 2018, emenda modificativa número 1, vereador Marcel Silvano, chefe do Poder Executivo. Veto parcial, inciso 2º do artigo 12 do projeto de lei número 9, 2018, lei de diretrizes orçamentárias. Veto parcial, projeto de lei 9 de 2008, LDO. Em discussão. Com a palavra, vereador. Presidente, um veto parcial do prefeito a uma emenda que eu propus e que nós aprovamos aqui na casa, a LDO. E, na verdade, as justificativas do veto, como normalmente eu aqui, o vereador Maxwell, Luiz Fernando, a gente fica aqui batendo na tecla de que os vetos têm que ter justificativas consistentes, ou inconstitucionalidade, ou contra o interesse dos recursos públicos, da administração pública. Isso tem que ser justificado. E eles tentaram aqui, Maxwell, justificar no veto a essa emenda, que é inconstitucional o acréscimo, né, a inclusão nos princípios do controle social, que é o artigo 12, o parágrafo 2º, que eu propus a emenda, né, que o texto é o seguinte: o princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento através dos instrumentos previstos na legislação em vigor. E eu acrescentei alguns desses instrumentos, para ficar explícito, já que esses instrumentos não têm sido respeitados normalmente na execução dos orçamentos e na elaboração. Que são quais instrumentos? Quais 2 instrumentos em vigor? O orçamento participativo, a lei da transparência, os conselhos municipais e conferências, adotando a prática de incorporar suas resoluções e diretrizes nas peças orçamentárias. Então, a única coisa que eu estou defendendo com a emenda, que foi aprovada por nós, que eu defendi lá atrás, é que os instrumentos mais, com maior relevância, pelo menos, e que são mais reivindicados pela sociedade, que eles estejam explícitos no texto da lei da LDO. Que, na verdade, a própria LOA já prevê de forma muito
insuficiente esses instrumentos, essas ferramentas. Então, o veto do prefeito, ele demonstra, mais uma vez, a postura do governo de não considerar esses instrumentos de controle social, de democratização das decisões, de transparência, de participação popular. E quando a gente tenta fortalecer esses instrumentos, o governo, mais uma vez, se posiciona de maneira a blindar a sua gestão sem qualquer tipo de participação, proposição e protagonismo popular. Então, o que eu peço aos vereadores é que a gente mantenha no texto da LDO o que a gente votou aqui no final do mês de setembro, início do mês de outubro, na LDO, que os mecanismos de participação e controle social, já conhecidos e referências na participação e controle social, os conselhos, as conferências, o orçamento participativo e as leis da transparência, que eles estejam constando como tarefa do governo na elaboração de suas proposições orçamentárias e execução orçamentária. Então, o que a gente pede aqui é que seja derrubado o veto, que nós não permitamos novamente, que a gente não esteja aqui com esse voto, autorizando o governo a, mais uma vez, desconsiderar esses mecanismos importantíssimos de levar a sociedade a participar, a opinar, enfim, a dizer o que realmente devem ser os orçamentos para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o bairro das pessoas, para melhorar as praças públicas, para melhorar as escolas das pessoas, as unidades de saúde, enfim, que o povo participe de verdade no orçamento público, porque se é público, é de todos. Então a gente quer que o orçamento público seja transparente, participativo, e por isso apresentei essa emenda na LDO, foi aprovada, e estou aqui, de certa forma, fazendo um discurso aqui, um debate surpreso, por ver essa mera, no meu entendimento, um mero capricho político para negar participação popular na elaboração, execução e fiscalização dos orçamentos. Peço a palavra. Continua a discussão. Peço a palavra. A palavra é do Maxwell. Vou me pronunciar nessa matéria, inicialmente, alegando o seguinte, que eu tive que fazer uma leitura rasa das razões do veto, porque eu não recebi no gabinete, e aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar para o primeiro secretário, que será o doutor Márcio, que as matérias, ao chegar na secretaria, devem ser digitalizadas e enviadas, todas as matérias, na íntegra, para os gabinetes. Porque eu não tive acesso ao conteúdo. Aí a matéria vem para cá para a gente debater e a gente não sabe o conteúdo da matéria. Nos 5 minutos de recesso, eu peguei ali para dar uma olhada na razão dos vetos, mas eu fiz uma leitura muito rasa. Eu observei que o Executivo, ele fez um contorno para gerar a possibilidade de alegar inconstitucionalidade na emenda. Eu achei meio frágil os argumentos, né? Mas como a gente não tive tempo de fazer um estudo mais apurado, e entendendo que a proposta é uma proposta que avança e é de princípios. Imagina, se a gente não avançar nos princípios, como que a gente vai chegar no meio e no fim? Complicado. Até porque o atual governo, ele jogou na lata de lixo várias ferramentas de política pública, entre elas uma que eu acho importante, que é do orçamento participativo, que foi uma febre na época, todo mundo quis fazer orçamento participativo, depois descartaram, né? Descartaram essa possibilidade. Eu acho uma possibilidade muito boa, porque você leva para conhecimento da população o que é o orçamento e o que pode e o que não pode ser feito. Embora que
possa ser muito recurso, mas também será limitado. Então, a população decide o que é prioridade para aquela comunidade. Eu acho é um mecanismo de política pública muito importante. Eu considero assim. E quando a gente debate esses princípios e vota nas emendas, e depois vem o veto, aí vira uma questão assim antagônica, cria uma animosidade. Porque o que você faz, depois você vota para desfazer o que fez. É uma questão política, mas também tem um bojo técnico que deve ser observado. Nessa matéria, em especial, eu penso que esse contorno, essas alegações usadas para chegar na inconstitucionalidade é muito fraco, então não merece o meu voto. Eu votarei contra o veto. Segunda discussão. Eu só gostaria de... Estou defendendo o voto, nem veto, nem... Mas a gente conversou com o secretário de planejamento aqui na casa, né? E eu estava lá, não sei qual vereador estava mais lá comigo, mas tinha mais algum vereador, que ele falou que das emendas de Marcel, ele considerava essa aqui uma emenda plenamente realizável, porque a prefeitura já faz assim, já procede assim, com as audiências públicas, enfim. Então, garantir a participação do cidadão. Ele falou, Eduardo, isso aqui a gente já faz, quando faz audiência pública, quando convoca os conselhos, convoca todo mundo. O cidadão não vai se não quiser ir para participar, mas se quiser ir, participa. Então, eu fico parvo, acho que, de repente, o secretário de planejamento, ele não tem... Ele não ouve o que fala sobre o veto, entendeu? Eu fiquei meio surpreso. Possivelmente quem faz veto é a Procuradoria, deve ser isso, e nem houve o secretário de planejamento. Ele falou, isso aqui a gente já faz, Eduardo. As audiências públicas na Câmara, Bom, então, só colocar isso porque realmente foi uma colocação do secretário de planejamento. Em discussão, continua em discussão. Nada a ver com o que ele discutir, vou colocar em votação. Alguma orientação? Não? Primeiro, vamos fazer em votação, então. Hein? Sim, votar sim é votar a favor do veto. Tá? Não votar contra o veto. É isso? Sim a favor do veto. Não contra o veto. Mantido o veto do prefeito, com 7 votos favoráveis ao veto, 6 contrários e 2 abstenções.
Veto integral ao projeto de lei número 29 de 2018, provavelmente chefe do Poder Executivo. Veto integral ao projeto de lei número 29 de 2018, de autoria do vereador Marcelo Silvano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença da doula no parto. Veto integral ao projeto de lei 29 de 2018. Obrigatoriedade da doula na presença do parto. Em discussão. Com a palavra. Bom, presidente, novamente um veto que, na verdade, o veto testa, inclusive, a nossa coerência, né? Quando a casa aprova, e é certo que nem sempre, assim como a emenda que passou, foi unânime a aprovação dela ao momento da LDO, o veto agora que foi aprovado da emenda, é lamentável. Esse projeto de lei foi um projeto que tivemos aqui divergências, né? Tivemos divergências, mas foi aprovado pela casa e ele passa a ser um projeto de lei que não é de exclusividade à autoria do vereador, né? E desde a concepção do projeto, não foi de exclusividade do vereador a autoria do projeto, a proposição do projeto. Foi elaborado coletivamente, ouviram, o nosso gabinete ouviu as mulheres, eu participei de conversas, inúmeras conversas, que falam do direito da mulher ao parto humanizado, do direito da família a ter informação, a ter preparo, a ter acompanhamento antes, durante, depois. E eu queria registrar de novo a participação e a presença aqui de mães, de doulas, que sentem a necessidade de Macaé ter uma legislação mais específica, mais fortalecida sobre esse tema. E eu fui pesquisando, depois que tive a notícia do veto, algumas medidas aqui em Macaé que tratam desse debate. Dentre elas, duas legislações. Uma que trata do Dia Municipal da Doula, que, se não me engano, é agora, em dezembro, 17, 18 de dezembro, semana que vem. E uma outra que fala exatamente da proposta que nós apresentamos aqui. E a lei, sancionada por Riverton em 2007, posso errar aqui o ano. Só que a legislação em vigor, ela é muito frágil. Ela tem 3 parágrafos e ela fala de que é direito, mas não fala de como é o direito, de que forma vai acontecer. Marcelo, você me permite uma pergunta? Lógico. Na realidade, quem paga... Eu tenho uma dúvida aqui, estou perguntando, não entendi. Quem paga a doula? Para ela participar, por exemplo, no hospital público, quem paga a doula? Uma dúvida que eu tenho. Não, então, não é o serviço público. Não é o serviço público. E não necessariamente as relações são financiarizadas. Não, oi? Desculpa. Seria a paciente pagaria esse serviço? Eu não entendi. Sim. A paciente pagaria a doula no hospital público. Então, o direito que nós estamos discutindo e querendo garantir é que a família tenha o direito de reivindicar a doula que já acompanha a família desde o início. Então, o momento do parto é o momento que vai se acionar o serviço público, o hospital, a maternidade, é um momento. Não é o processo todo de acompanhamento, de informação, de tratamento emocional, de acolhimento, de humanizar essa relação, desde o pré-natal, durante toda a gestação, até o pós-parto, o parto e pós-parto. Então não é uma questão específica, como o anestesista, que você tem que pagar. É uma outra relação, é uma relação diferente. O anestesista é na hora, quando precisa de anestesia. A doula não. A doula é um processo constante, contínuo de acompanhamento, de informação, de abraço, de acolhida, de afeto. Então, não necessariamente tem essa relação de mercado, financeira. Mas, quando há, não é o serviço público, não é nem o hospital privado, quando acontece no hospital privado.
E eu fui percebendo que nem é uma polêmica tão grande assim no serviço público, em especial, em Macaé. Tem equipes que são extremamente favoráveis, entusiastas, que topam, que acreditam, que acham, como é verdade, não só acham, né, tem certeza, de que esse tipo de direito, esse direito às famílias, ele diminui, inclusive, os índices de violência obstétrica, mas mais do que isso, é uma forma de colaborar para diminuir os índices de mortalidade materna. Porque os dados são interessantes. A mortalidade materna no Brasil é de uma proporção de 69 mortes em 100 mil nascidos. A mortalidade da violência contra a mulher o dado concreto é 4,8 a cada 100 mil. Então, proporcionalmente, morrem mais mulheres em decorrência de não haver todo esse processo de humanização, cuidado, acompanhamento no parto, do que mulheres vítimas da violência triste, letal e infeliz da nossa estrutura machista de sociedade. Então, quando nós temos dificuldade para aprovar no município de Macaé uma legislação como essa, é porque a gente percebe que não superamos ainda aquele embrião violento, machista e que é indiferente com a morte das mulheres. Então a gente precisa entender que nós não estamos debatendo aqui uma questão mera de uma lei. É uma questão conceitual, embrionária das nossas consciências, do nosso comportamento e da forma que a gente encara a sociedade e os direitos das pessoas. Olha, não tem dificuldade de entender. É direito da família, em especial da mulher, reivindicar a doula, que já a acompanha desde o início. E olha, não supera, não substitui a função de nenhum profissional de saúde. De nenhum profissional de saúde. Nenhum. É uma atuação extremamente específica. Uma outra coisa importante. Em âmbito nacional, já é formulada pelo Ministério da Saúde uma política que supere esses índices de mortalidade, que diminuam esses índices de mortalidade. Dentre elas, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna trata claramente que a doula precisa ser um direito. Então, nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo isso, nós estamos em Macaé, nós estamos em 2018, indo para 2019, nós precisamos melhorar enquanto sociedade. Nós precisamos garantir direitos para nos ajudar a sermos pessoas melhores. E mais do que isso, esse tipo de proposta e esse tipo de veto que nós estamos discutindo aqui, eles podem nos dar a oportunidade de, por 2 vezes, Renata, falar que nós entendemos que é como aquela música, né? Há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Que numa realidade tão ruim, tão triste, tão difícil, dá para reivindicar esse verso de Milton Nascimento e cuidar dessa estrutura toda, desse mecanismo, dessa linha do tempo que nos leva a ter os nascidos que virão, as famílias que virão, as formas de lidar com a mãe, com o neném, com a família, com a informação, com a superação da violência e com a garantia de direitos. Então é esse o apelo que eu faço aqui, que nós derrubemos o veto. A gente precisa de 9 votos, mas a gente precisa de 9 votos contra o veto. A abstenção aqui não ajuda. A abstenção aqui é melhor votar a favor do veto do prefeito, porque aí fica claro, não tem máscara, né? Então, assim, a abstenção aqui não ajuda. Então, eu estou certo, né? A gente precisa de 9 votos. Então, a abstenção não ajuda. E o que nós queremos é derrubar o veto do prefeito para garantir esse direito às mulheres. E vou dar um último dado que nós temos que celebrar. O núcleo de atendimento à mulher, conduzido muito brilhantemente pela Jane Roriz, foi premiado na última semana pelos enfrentamentos à violência. Agora, era importante o governo consultar o Conselho do Direito da Mulher,
para saber o que eles avaliam sobre a doula. Não um veto autoritário, truculento, vertical, que, enfim, que nós temos aqui o papel hoje, na minha avaliação, de derrubar o veto, de reverter essa lógica autoritária que é coberta de insensibilidade contra os índices de mortes maternas. É certo que isso é uma realidade que pode ser que Macaé não tenha índices altos, mas tem, existe. A desinformação é clara e a doula, como direito da mulher, ajuda a melhorar essa relação e a cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. É isso que a gente espera que seja daqui para frente. Por isso, eu peço a derrubada do veto. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Presidente, peço a palavra. Qual a palavra? Presidente, inicialmente, gostaria de colocar que o secretário, o futuro secretário está presente, que os gabinetes deverão receber na íntegra os projetos de lei para que todos os vereadores possam debater os projetos que vêm em pauta. No caso que a gente está discutindo agora, no recesso, eu dei uma olhadinha, fiz uma leitura na razão dos vetos, e o que eu observei, vereador Marcel, é que guarda coerência com a questão da inconstitucionalidade, porque cria uma atribuição para o Executivo. Mas só imagina se nós tivéssemos sempre com essa mentalidade que vai criar atribuição para o Executivo, não pode fazer. Nós não poderíamos fazer nada. Nós estaríamos ainda, né, nadando contra a correnteza. Eu penso que a proposta é boa. Nós discutimos, votamos, aprovamos, agora vem o veto. E com as razões dele apresentada por inconstitucionalidade, porque cria atribuição para o Executivo. Mas cria uma atribuição que não vai dar qualquer tipo de despesa ao município. Uma atribuição relacionada à responsabilidade. E outra questão, senhor presidente, que eu coloco, que já coloquei várias vezes, e para mim é um erro do Executivo, e eu acho que o Poder Legislativo precisa pressionar para que isso torne legal, é a publicação dos vetos. Tem um vício do Executivo de não publicar os vetos. Isso está errado. Se o senhor abrir o Diário Oficial do Estado, de outros municípios, o senhor vai ver a publicação da razão dos vetos. Aqui tem um vício de não publicar a razão dos vetos. E a matéria que está sendo vetada, para conhecimento público. Aqui também há uma outra situação, que é a própria publicação, que poderia ser feito no Diário Oficial Eletrônico e economizar 1 milhão por ano para comprar dá para comprar 2 mamógrafos digital por ano, só com publicação. Rio das Ostras faz uma encadernaçãozinha, publica tudo aqui. Quem quiser vai lá na prefeitura e pega, aqui não. Aqui as publicações se perdem. E a gente tem um instrumento digital. Então, isso, o município não vê. Isso que causa uma despesa, estou alegando isso, vereador Marcel, porque essas publicações em jornal que poderia ser feita no Diário Eletrônico, que gasta 1 milhão, isso ele não se preocupa. Se preocupa com a alegação de inconstitucionalidade, que vai criar uma atribuição para o município, que não tem o menor cabimento em relação à despesa. Não tem despesa no município. Haja vista a própria indagação que o doutor Márcio fez. Quem vai pagar o serviço da LOA? Bom, pode ser uma ONG que vai financiar isso. Pode ser. Pode ser que ela
que ela faça esse serviço voluntariamente. E a quem puder pagar, que pague. Agora já quer entrar numa relação que não tem nada a ver com projeto de lei. Eu entendo assim. O projeto de lei não está discutindo quem que vai pagar, se é o município que vai pagar, nada disso. É uma relação à doula, ela precisa ser a lei de autorização, para que ela tenha o direito de prestar esse serviço. Né? Agora, se vai pagar ou não vai pagar, é uma outra relação. Então, eu, guardando coerência na defesa, inclusive, do projeto de lei e da lei que nós votamos, né? E agora eu voto contra o veto. Continue em discussão. Para requerer, presidente. Para requerer. Presidente, só para constar em ata alguns dados, que pesquisas recentes, elas apontam que a presença de doula reduz em 50% a necessidade de cirurgia cesariana, ou seja, reduz custo. Reduz em 20% a duração do trabalho de parto, então exige menos das equipes. Reduz em 60% da necessidade de anestesia, também redução de custos. Reduz em 40% o uso de hormônios sintéticos, atualmente associados ao autismo. Também redução de custo e custos consequentes. E reduz em 40% o uso de fórceps. Então, os números são impressionantes quando a gente vai discutir o custo ou não custo. Na verdade, o que há é talvez a necessidade de alguns espaços estarem adaptados para isso, porque foram todos, a maioria, os públicos e privados, construídos para que não houvesse esse direito. Então, sempre que há algum direito, a gente precisa ajustar a realidade. Então, é esse o debate, eu queria só registrar esses números. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Os vereadores que aprovam a manutenção do voto, votem sim. A manutenção do veto, votem sim. Pela manutenção, não contra a manutenção. Não é derrubado o veto. Vereador Márcio, votou? Votou. O Elvis não está aí. Alain Mansur não está. Guto não está. Robson não está. Jauar Jardim votou. Cezinha. Cristiano Angelini não está. São 5 votos, 3 votos pela manutenção do veto, 5 votos pela derrubada do veto, 2 abstenções. Reprovado o veto. Mantido o veto, prefeito. Mantido, Precisa 9 para derrubar? Precisa 9 não. Tem 5 não? Mantido o veto. Justificativa, presidente? Justificativa. Bom, presidente, queria lamentar, verdade, a gente entendeu aqui que uma determinação do governo, e a bancada do governo ou saiu para não votar, que também é direito dela, ou manteve aqui, claro, o voto pela manutenção do veto, mas dizer que também de todo o resultado dolorido dessa manutenção do veto, nós estamos na última ou penúltima sessão do ano, e aí queria dizer às doulas, às mães, às pessoas que estão mobilizadas conosco nessa luta, que nós podemos, ano que vem, reapresentar. Então, já nos primeiros dias de janeiro,
eu vou reapresentar o projeto de lei e a gente vai continuar a mobilização para conquistar esse direito. Então, não termina aqui a luta por mais esse direito das mulheres. Lamento, para mim é um resultado dolorido, nós não conseguirmos pelo menos 9 vereadores para votar na garantia desse direito, depois de tudo que nós discutimos aqui. E, infelizmente, essa é o resultado da Casa Democrática e a gente vai respeitar, mas o meu direito regimental é já em janeiro reapresentar o projeto de lei para a gente continuar nessa luta. Justificativa de voto, senhor presidente. Continua em discussão. Justificativa de voto, vereador Luiz Fernando. Vereador Marcel, eu havia dito, como na sua matéria eu ia votar contigo, fiz a minha parte, e por outro entendimento também, se eu votei para a matéria passar, eu não vou votar contra mim mesmo. Se eu lá disse que eu era a favor da matéria, agora não poderia ser contra. Uma coerência também da minha posição. Agora, respeito a posição de cada um. Estou aqui para levantar nenhum tipo de polêmica, mas se eu voto para a matéria passar, depois eu não fico contra o veto de maneira alguma. Eu tenho que ser coerente com a minha votação. Votei a favor, mais uma vez, para derrubar o veto. Essa é a minha linha. Primeiro secretário. Tem mais um? Tem. Projeto de Lei 17/2018, promovente chefe do Poder Executivo. Assunto: autoriza a concessão de direito real de uso ao Tribunal Regional do Trabalho e da outras providências. Primeira discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, porque hoje a sessão é ordinária, na verdade foram 2 sessões ordinárias com pauta específica. Extraordinária. Desculpa, extraordinária. Só para conferir se na convocação da extraordinária... Não, esse projeto eu acho que não estava. Então, se não tiver, eu queria que ele ficasse para ser lido na sessão ordinária, até porque ele é do Executivo, nós não precisamos fazer isso correndo desse jeito. Não, porque isso aqui é só... Não, o senhor tem razão, não está. Está retirado o projeto. Vinha amanhã na sessão ordinária. Os requerimentos também não estavam, então vamos retirar também. Não, penso que coloque votação do plenário. Não. Extraordinária tem que ter específica. Então está encerrada a sessão na manhã de hoje. Agradeço a todos a presença e amanhã votaremos.